Olá, meus queridos diretores regionais, coordenadores, distritais, todo mundo que vai participar aí das nossas eliminatórias dia 27 agora. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você ver esse vídeo, né? Maranata, que bom estar aqui com vocês. Eu estou gravando esse vídeo apenas para trazer algumas orientações, últimas orientações sobre a nossa eliminatória, que vai acontecer no dia 27 de agosto agora. Hoje é dia 18 de agosto, estou gravando esse vídeo dia 18. Então, alguns detalhes, algumas perguntas que têm surgido, né, sobre a questão do que pode levar, o que não pode, e como é que, se tem algum detalhe em relação a alguma das provas, né? Então, eu trouxe aqui, vocês já receberam o boletim fala sobre essas coisas, mas tem alguma pergunta ou outra que pode ter ficado e que é importante salientar, tá? Onde irão acontecer as nossas eliminatórias? Vão acontecer no SEST Senat, que fica aqui no Estreito, em Florianópolis, tá? Então eu creio que vocês já devam estar se organizando em carros ou ônibus, tal, para trazer aqueles que vão fazer parte das eliminatórias. Nós teremos 6 eliminatórias. Quais são essas 6 eliminatórias? Nós teremos Ordem Unida Individual, nós teremos o Ordem Unida de Grupos, aquele que seria um grupo, né? Oratória, teremos também o Desbrava Chefe, Mestre Pioneiro e Bom de Bíblia. E com isso a gente acaba fechando 6 eliminatórias, tá? Dessas 6 eliminatórias, 4 delas foram feitas nas suas regiões e 2 delas vão ser feitas diretamente aqui. Tem uma 7ª eliminatória, que é a eliminatória de clipe de música. Mas esse, como ele terá que ser feito o upload, né, desses vídeos para uma nuvem, com uma foto e tal, isso não precisa ser feito, não vai ser feito presencialmente, tá? Vamos ver concurso por concurso para tirar algumas dúvidas. Alguns são bem simples. Por exemplo, Ordem Unida Individual, né? A gente vai ter aqui um representante de 10 a 12, um de 13 a 15 e um da direção. Então vai ser feito essa prova ali, naquele momento, e a ideia é a gente ficar com um grupo menor, para que esse grupo menor seja mandado então para as eliminatórias lá no concurso da União, lá no Campo da União, tá bom? Serão dadas ordens relacionadas à Ordem Unida e aquele que errou vai saindo, né? E daí vai ficando um grupo menor até chegar ao número que tem que ser requerido pela União, tá? Ordem Unida de aquele que é com grupo, né? Que é uma equipe. Isso daí é as mesmas regras de sempre. Vocês receberam, cada regional recebeu um formulário de anotações sobre o que desconta ponto, o que não desconta, tal. A gente vai seguir o mesmo critério. E a União, em tese, vai seguir o mesmo critério. A ideia é essa, a gente sempre ter o mesmo critério para que a gente possa aplicar esses critérios tanto no nível local como lá no nível da União, onde vai ser o Campuri. Beleza? Sobre o mestre pioneiro, é só seguir as regras, lembrem de trazer os materiais, tudo que for necessário, serrote, essas coisas, né? Tudo que for necessário ali para poder cortar, para poder montar e, enfim, vai ser sorteado uma daquelas 5 estruturas e você tem que, no caso, montar no menor tempo possível e de maneira bem eficaz, tá bom? Em relação ao Bom de Bíblia, no nível associação, o livro que a gente vai escolher, que foi determinado pela União, é o livro de Provérbios, ok? Como que vai funcionar o Bom de Bíblia? O Bom de Bíblia, cada participante vai estar aqui com o seu celular, com a sua internet. Não vai ter uma internet lá, vai ter uma internet lá, mas é para quem? É para aqueles que vão aplicar, tá bom? Então vai ter alguém com o computador lá, vai abrir a página do Kahoot. O Kahoot é um aplicativo que é usado para dar aulas, fazer testes tal, e tudo mais, talvez você já conheça já. Então você tem que garantir que o seu celular tenha bateria, que no seu celular tenha internet, seu 3G, 4G, 5G, né? Tenha o aplicativo do Kahoot instalado. Para quê? Para que, começando as provas, colocada lá a questão, liberado para a resposta, não basta apenas responder correto. Aqueles que respondem mais rápido têm uma pontuação maior, entendeu? Então, lembre você que vai participar do Bom de Bíblia, lembre de fazer isso. Estudar o livro de Provérbios e
ter o Kahoot instalado no seu celular, com a bateria cheia e com internet 3G para você poder responder adequadamente no tempo mínimo possível, beleza? Deixei por último para falar aqui sobre a oratória, não falei da oratória. Oratória, temos um representante de cada região, já foram feitas as eliminatórias, então teremos 15, não, teremos 30, porque são representantes de 10 a 12 e de 13 a 15, beleza? E o último que eu deixei para falar é o Desbrava-Chefe. Por que eu deixei por último? Porque tem algumas orientações que precisam ser passadas muito importantes. Lá no SESC Senat nós teremos 3 ambientes. Teremos um auditório, no auditório acontecerão o concurso de oratória e o Bom de Bíblia. Temos o ginásio, e no ginásio acontecerão as eliminatórias de ordem unida individual e ordem unida em grupo. E teremos o campo de futebol. E no campo de futebol acontecerão as eliminatórias de mestre pioneiro e também as eliminatórias do Desbrava-Chefe. Só que mestre pioneiro não queima a grama, não estraga nada da grama. Agora, fazer fogueira na grama, impossível. A gente não pode fazer fogueira na grama. Então, o que acontece? Nós vamos fazer fogueiras elevadas. E para fazer essa fogueira elevada, nós conhecemos um tipo de fogueira chamada altar de cozinha. Tá? Eu trouxe aqui 2 ilustrações para vocês. Existe esse modelo. Esse é um modelo um pouquinho mais bem elaborado, né? Que é você prepara aqui uma estrutura, aqui coloca uma outra estrutura, fecha com bambus, ok? E em cima dos bambus você coloca barro, terra. E em cima desse barro e terra você vai fazer a sua fogueira. Se lembrem, só serão permitidas, outro tipo, já falo, sabe? Outro tipo de altar de cozinha, esse daqui, ele parece um fogo do conselho, né? Então, o que acontece? São madeiras, aqui é bem mais simples de fazer, né? São madeiras, bambus, tal, são colocados assim, 2, depois alterando a colocação deles. E aqui em cima coloca-se o barro, coloca-se a terra e daí em cima disso se faz a fogueira. Todo esse material para fazer ou esse altar de cozinha, ou esse, ou qualquer outro altar que você souber, é você que tem que trazer. A gente não vai ter bambu lá, nem madeira para você trazer. Então, se você vai participar do Desbrava-Chefe, lembre disso. Você tem que trazer a estrutura para fazer o altar de cozinha. Tá? Você tem que trazer o barro, a terra e as madeiras para poder fazer a sua fogueira. Tá? Tem gente que vai fazer uma estrutura, trazer grelha, forno, tal, tudo tranquilo, tudo tem que ser naquela base. A fogueira tem que ser iniciada por você, não pode usar álcool gel para começar, aquela estrutura toda. Tá? Então assim, ó, outra coisa, não haverá mesa lá. Então se você quiser preparar o seu material em algum lugar, leve já uma mesa, alguma coisa assim, isso daí você tem que trazer, tá bom? Assim, a mesma coisa vai acontecer lá no Campo da União. Beleza? Então, se você quiser trazer montado ali uma mesinha e para poder preparar o alimento ali em cima, é sua responsabilidade. Lá não tem nenhum lugar para a gente poder apoiar, colocar os temperos ou coisa assim, tá? Então, só lembrando, se você chega lá e você não tem o seu altar de cozinha, você vai querer fazer a sua fogueira ali no cantinho ali do campo, você já está desclassificado, tá? Não é maldade nossa, a gente está avisando. Para a gente poder manter aquele campo de futebol íntegro, sem nenhum problema, você precisa trazer o seu altar de cozinha. Tá? Não precisa ser um altar de cozinha de 1 metro, de 1,20 m e tal. Pode ser um altar de cozinha ali de seus 40 centímetros, 30 centímetros. Tem que ser distante o suficiente do chão para que não queime a grama. E, é claro, você tem que trazer o barro, se quiser trazer a terra, para poder colocar a sua fogueira em cima. Outro detalhe, surgiu uma pergunta, pastor, pode levar algumas coisas prontas? Por exemplo, levar um pão e tal. Gente, veja, no próprio manual fala que a gente tem que levar todos os utensílios e ingredientes. Ingredientes implica em ingredientes, não em coisas prontas. Então, se você vai fazer, por exemplo, um prato que envolva uma coisa com morango e um pão, você tem que fazer o pão. Você tem 90 minutos para fazer a fogueira, para assar o pão. Pastor, mas um pão leva mais tempo. Lembre que você tem que fazer um pão que consiga ser cozido nesse tempo. Tá? Então, assim, ó, isso tudo... mas o manual precisaria esclarecer mais algumas coisas. Veja, ali tem o que é necessário para a gente poder ter uma noção do que pode levar.
Tá? Então, quando ele usa ali a expressão utensílios e ingredientes, eu entendo que seria as partes daquilo que a gente vai montar separados, não já prontinho lá para poder... Porque daí você acaba ganhando tempo, tal, enfim, e é injusto com aquela pessoa que vai produzir o pão, tá? Beleza? Eu sei que podem surgir dúvidas e a gente está aí para poder tentar esclarecê-las, mas o propósito é que seja um dia muito legal, com as eliminatórias acontecendo e tal, e isso vai ser nota 10, tá bom? Olha só, a gente publicou no nosso boletim um cronograma com os horários das eliminatórias, tá? Esse cronograma aqui, em tese, a gente vai seguir, só que os seus regionais vão responder até segunda-feira, agora dia 21, os nomes de todos os finalistas. E por que a gente quer essa inscrição? Porque se por acaso houver finalistas que não irão participar de mais de um concurso, a gente pode adiantar alguns concursos que estão para tarde para o período da manhã, ok? E com isso a gente acaba ganhando tempo, né? Se por acaso não houver repetições de finalistas, ou se houver, a gente conseguir colocar ele aqui nesse concurso um pouco mais cedo, para esse daqui ele participar um pouco mais tarde, a gente pretende fazer todos os concursos ao mesmo tempo. Claro, não todos, mas, por exemplo, vai ser primeiro Ordem Unida e Ordem Unida individual no ginásio, depois lá vai ser oratória e depois vai ser Bom de Bíblia, lá no auditório, né? E daí o Mestre Pioneiro e o Desbrava-Chefe vão ser no campo, né? Então, se a gente perceber que não existe sobreposições de inscritos, a gente vai aproveitar o tempo para fazer tudo no período da manhã, tá? Ah, mas eu vi aqui que o Bom de Bíblia é às 3 da tarde. Venha de manhã, não venha só às 3 da tarde, porque é possível que a gente consiga fazer isso. Nós vamos expedir um novo boletim semana que vem, na semana que antecede as eliminatórias, porque daí nós já teremos os nomes das pessoas, e daí para ver se realmente a gente vai usar só o período da manhã ou obrigatoriamente a gente vai ter que deixar algum concurso para tarde. Beleza? Se ficar algum concurso para tarde, será Desbrava-Chefe e Mestre Pioneiro, que é no campo de futebol, porque o campo de futebol a gente pode usar o dia inteiro se quiser, mas o auditório e o ginásio é só até meio-dia. Beleza? Se tiver mais alguma dúvida, fale com o seu regional passa para a gente vai buscar esclarecer dentro das possibilidades. Será um lindo dia, que Deus abençoe você, abençoe sua vida. Parabéns aí aos diretores, a todos aqueles que estão envolvidos aí em preparar os seus clubes para o nosso Campuri da União. Será uma grande bênção estarmos juntos lá em Santa Helena, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima.